Sempre que nós falamos sobre, de alguma forma, alcançar os marginalizados, uma discussão que acontece antes de chegarmos a como fazer isso, estratégias ou qualquer coisa que qualquer igreja possa pensar a respeito disso, sempre antes disso vem a discussão da questão do rico e do pobre à luz da palavra de Deus. Quem Deus gosta, quem Deus não gosta, quem Deus prefere, quem Deus não prefere. E às vezes nessa discussão, em alguns momentos, tanto de um lado quanto de outro, nós notamos pessoas pensando textos bíblicos, algumas vezes fora de contexto, para tentar defender o seu ponto de vista, que em alguns momentos, e eu estou tentando tomar o maior cuidado de não generalizar, em alguns momentos, algumas posturas têm muito mais a ver com viés ideológico do que com teologia bíblica. Então, eu gostaria de, antes de falar algumas coisas a respeito dos marginalizados e de como nós, como cristãos, devemos nos postar diante deles, olhar para algumas questões e algumas frases que vão sendo soltas e tratadas por aí como verdade que talvez precisem ser um pouco repensadas. Quando nós falamos na relação pobre-rico, na nossa sociedade, inclusive dentro da igreja, algumas coisas que as pessoas falam que eu particularmente tenho dúvida em aceitar que seja de verdade assim. A primeira coisa que você deve ter ouvido: rico é rico porque trabalhou muito. Ele se esforçou, ele acorda cedo, ele dorme tarde. O rico, ele é rico porque ele trabalha, às vezes, 18 horas por dia. Então, o que ele tem é fruto do merecimento e do esforço. Ele conseguiu aquilo, ele lutou por aquilo. Então, ele tem direito àquilo, ora. Eu venho de uma região no interior de São Paulo em que o cultivo predominante é de cana-de-açúcar. Na região de Piracicaba, você sempre encontrou muitas usinas de açúcar e álcool. E um tipo de trabalhador que a gente sempre viu na região são os boia-frias. E eu gostaria de dizer uma coisa para você. Eu estou para conhecer alguém que trabalha mais que boia-fria. Boia-fria trabalha muito. Não só trabalha muito em termos de horário, como trabalha muito em termos de esforço. E a não ser que haja um resort escondido, tipo uma sociedade secreta dos boia-frias, eles não são muito ricos. Salvo uma melhor pesquisa. Talvez a gente encontre, olha, descobrimos uma ilha onde os boias-frias vão para gastar toda a fortuna que eles arrecadam pelo fato de trabalharem muito. Porque alguém que acorda quando o sol nem está pensando em dar as caras, vai dormir depois que o sol já foi dormir faz tempo, e faz um trabalho braçal do jeito que eles têm que fazer, muitas vezes, na grande maioria das vezes, deixando as suas famílias, esposas e filhos, a milhares de quilômetros, esses caras só podem ser milionários a partir da perspectiva de que o rico é rico porque trabalhou muito. E claro que se você se vende essa perspectiva de que o rico é rico porque trabalhou muito, o contrário quase que se torna automático. O pobre é pobre porque ele é preguiçoso. O pobre é pobre porque ele não se esforçou tanto assim. Ele poderia trabalhar um pouco mais. De repente, quem sabe, uma pessoa que está na miséria, se tivesse feito 1 ou 2 horas extras a mais durante o dia, hein? Ele poderia, sei lá, talvez deixar de ganhar um salário mínimo no final do mês para sustentar a sua família com vários filhos e passar a receber quanto? R$ 1.100, R$ 1.200, o que daria um upgrade, se nós formos pensar de maneira muito fria, de aí uns 20%, 30%. E vamos combinar? Implementar renda em 20%, 30% não está bom? Está muito bom numa economia como a nossa. Então veja, de um lado a gente vai ter o pessoal dizendo, rico é rico porque se esforçou, porque trabalhou. Agora, gente, nós vivemos no Brasil, há muitos outros fatores
que precisam ser colocados nessa conta. Essa explicação, pura e simplesmente, não responde absolutamente nada a respeito das inúmeras mazelas que nós vivemos em nosso país. Também tem um outro lado desse pessoal falando sobre rico e pobre que diz assim, não. Rico só é rico porque roubou. Não tem como você ser rico se você não roubou. Inclusive, nós estamos de olho em você postando aquelas coisas, ostentando lá no Facebook, porque você coloca lá, por exemplo, em Piracicaba ali, na região de Piracicaba, você tem algumas cidades que você poderia passar férias sem que a gente ache que você roubou. Por exemplo, tem ali perto Cerquilho. O que tem em Cerquilho? Nada. Você poderia passar férias em Piracicaba. Se você for passar férias em Piracicaba, a gente vai olhar para você e pensar assim, legal. Agora eu vejo alguns pastores, até alguns plantadores de igreja, e eu não quero saber se você mora perto, mas eu vi um monte de gente, eu não vou citar nomes, algumas pessoas estão aqui, que postaram foto em Cabo Frio, Búzios, Armação de Búzios. E nós sabemos quanto é que custa uma bebida na praia ali. Agora, você que está comendo um camarão aí em Cabo Frio, você provavelmente deve estar comendo aquele camarão em Cabo Frio, sabe por quê? Porque você roubou alguém. Porque se você não tivesse roubado alguém, onde é que você estaria? Aí você faça de acordo com a sua região. Escolha o local de acordo com a sua região. Mas eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo isso. Rico é rico porque roubou alguém. Mas isso também não é verdade. Nem sempre é assim. Nós não podemos cair nesse erro de determinar a partir de uma afirmação que talvez a gente tenha tirado, observando muitos ricos que nós conhecemos nesse país, que infelizmente enriqueceram de maneira ilícita. Mas também há muita gente nesse país que, por algum motivo, ele empreendeu algum negócio e aquela área que ele resolveu empreender bombou 5 meses depois, e quando aquela área bombou, ele já estava no mercado, ele está antes que todo mundo, e aquilo decolou. Ele simplesmente teve visão antes que ninguém teve. Mas talvez seja um cara que paga lá seus impostos, tem a sua vida correta. Nós não podemos negar que há muitos bons cristãos ricos. Porque se nós vamos cair nessa de que rico é rico porque roubou, a gente inevitavelmente vai dizer que o único honesto é o pobre. Isso também não é verdade. Se o rico é rico porque roubou, a única forma de demonstrar que você nunca roubou é ser pobre. E aí você quase que espiritualiza de maneira exacerbada a pobreza como demonstração inequívoca de santidade. E aí, claro, se isso é verdade, o que você tem que fazer? Você tem que oprimir o rico. De alguma forma, você tem que se voltar contra o rico, porque certamente tudo o que o rico tem é fruto de opressão. E talvez você tenha que até pegar as armas para tirar dele aquilo que historicamente ele roubou de você. Veja, antes que eu seja execrado porque eu estou falando isso, eu quero dizer que de propósito eu falei antes que rico não é rico porque trabalhou muito e pobre não é pobre porque não trabalha. É claro que de propósito eu coloquei essa afirmação antes, porque se eu coloco essa depois dessa que eu acabei de falar, eu já perco, através de ruído, muita gente. Há uma outra coisa que as pessoas dizem a respeito de ricos e pobres, é que a Bíblia é a favor do pobre e contra o rico. Eu sei que isso dá problema dizer, mas isso não é verdade. Não é verdade. E talvez o contra-ataque dessa percepção seja a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade vem no contra-ataque dizendo assim, não. A Bíblia não é a favor do pobre contra o rico. É justamente o contrário. A riqueza é sinal da bênção de Deus e a pobreza é sinal da desgraça e da maldição.
E aí você tem essas duas vertentes lutando e brigando como loucas em nosso país e no mundo todo. Eu, antes de ir para alguns textos que eu gostaria que você me acompanhasse, eu quero analisar um em especial para tentar analisar algo que a gente precisa analisar antes de entrar nessa questão do pobre, do como o pobre, o marginalizado, aquele que não tem acesso deve ser tratado por aqueles que têm o mínimo de acesso àquilo que é básico em nosso país. Eu quero começar com um texto em que Paulo escreve a um jovem chamado Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, e eu vou ler os versículos 9 e 10. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 9 e o versículo 10. É um texto conhecido e que diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação. E dependendo do viés ideológico que você tem, você já olhou para esse texto e disse assim: viu como o problema é o rico? Viu como é o rico que está errado? Viu como é o rico que é demônio? Viu como é o rico que é o salafrário da história? Porque os ricos, segundo essa visão, caem em tentação, armadilhas, desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E algumas pessoas ricas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. No entanto, qualquer olhar mais cuidadoso para esse texto vai notar que a expressão inicial do versículo 9 já determina algo importante. Paulo não necessariamente está falando de rico e pobre nesse contexto. Ele está dizendo, o problema aqui está centralizado em qualquer pessoa que tem como alvo de vida a riqueza. O problema não é ser rico ou ser pobre, é viver para ser rico. Tanto é que o texto começa dizendo, os que querem ficar ricos. E um rico pode ser rico e ainda assim querer ficar mais rico. Da mesma forma que um pobre pode ser completamente pobre e ter como alvo de vida ficar rico. Paulo está olhando para essa percepção e dizendo assim, quem tem como alvo de vida qualquer outra coisa que não seja a cruz, tem problemas espirituais. E precisa tratar isso diante de Deus. E ele está falando isso num contexto cristão. Quando você olha, inclusive, os versículos anteriores, Paulo está dizendo assim para Timóteo, olha, ensina o pessoal aí a viver com o básico, a ficar feliz com o básico. Se você tem o básico, se você tem comida, se você tem roupa, fica feliz, ensina o pessoal a se contentar com isso. Ele está tratando de simplicidade, reverberando provavelmente as próprias palavras do Mestre, de Jesus, que trata disso de maneira muito clara lá em Mateus, principalmente no capítulo 6, quando fala, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, se vocês têm o que vestir, têm o que comer, estejam felizes, o Pai cuida de vocês. E aí Paulo então vai dizer para Timóteo, o problema não é ser rico ou pobre, o problema inicial de qualquer pessoa é viver para qualquer coisa que não seja Cristo. E nós vivemos num mundo que automaticamente nos ensina desde cedo, inclusive em contextos cristãos, que o que vai determinar quem você é o que você tem. Tanto é que muitos pais cristãos ensinam os seus filhos cristãos que eles têm que ir para uma faculdade de acordo com o que vai dar dinheiro. Quais são os pais cristãos em nossas igrejas que ensinam os filhos dizendo, você vai fazer o que glorifica a Deus, dando ou não dando dinheiro, porque dar ou não dar dinheiro não importa. Quantos pais cristãos dizem para os filhos, eu vou investir $500.000 na sua faculdade, eu sei que isso não vai dar retorno. Não vai dar retorno financeiro, o papai vai perder $500.000 investindo na sua faculdade. E o papai vai fazer isso porque o papai sabe que é isso que vai glorificar Jesus através da sua vida. Nós não temos essa perspectiva, porque mesmo em ambientes cristãos, essa perspectiva parece ser completamente absurda. Não, eu tenho que investir no meu filho, ele tem que dar retorno, porque no fundo o que vale? No fundo vale o que ele tem no bolso, o que ele tem na conta.
Porque eu sei que se ele não tiver nada no bolso, não tiver nada na conta, ele vai ter uma vida desgraçada, mesmo que essa vida desgraçada seja aos pés da cruz. Mas vamos combinar? Existe vida mais desgraçada do que pobreza aos pés da cruz? Aí Paulo está dizendo, se você cai nessa ladainha, você está perdido. Por quê? Porque você cai em tentação, armadilha, desejos descontrolados e nocivos, que inevitavelmente levam homens a mergulharem na ruína, destruição, porque o amor ao dinheiro, é interessante que Paulo não diz o dinheiro, mas ele diz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que nós precisamos compreender é que o preço de ganhar dinheiro não paga o preço do dinheiro ganho. Lembre-se sempre disso. O preço de viver para ganhar dinheiro não tem condições de pagar o preço do dinheiro que você ganhou. Se você tem como alvo de vida ganhar 10 milhões, muito provavelmente quando você chegar aos 10 milhões, você pagaria 20 para não ter chegado do jeito que chegou até ali. Mas você não tem mais como fazer o caminho de volta. Eu não sei quantos aqui assistiram, eu gosto de séries. Quantos aqui assistiram Breaking Bad? É uma série cristã. Eu considero Breaking Bad série cristã, considero mesmo. Porque, atenção, essa parte contém spoiler. Então, se você não gosta de spoiler, eu convido você a abrir a sua Bíblia e ler um salmo. O Salmo 119, porque nós vamos falar de algumas coisas de Breaking Bad. Breaking Bad é uma série baseada num professor de química chamado Walter White. Ele é um professor mediano, ganhando um salário mediano, morando nos Estados Unidos numa casa mediana. Abre parênteses, casa mediana no padrão americano, porque a gente olha para a casa que ele morava e fala, olha essa casa boa, tem piscina, mas é padrão americano, então fecha parênteses. Bom, aí o Walter White descobre que ele tem câncer no pulmão, e o médico diz assim para ele, é 2 anos no máximo. E aí ele pensa assim, porque ele tem uma esposa grávida e um filho com deficiência. E ele pensa, eu não estou deixando nada. Aí dá um desespero nele. Só que o Walter White tem um cunhado chamado Hank, que trabalha na narcóticos. E naquelas conversas familiares, o Hank diz que eles estavam indo estourar um ponto de fabricação de metanfetamina, que eles também chamam de cristal. E ele diz assim, porque isso dá um dinheiro fácil, o pessoal entra nessa, ganha dinheiro fácil em pouco tempo. Aí o Walter White pensa, fabricação de metanfetamina que envolve conhecimentos de química. Eu sou um professor de química, com câncer no pulmão, pouco tempo de vida e precisando deixar o dinheiro para a família. Aí o que ele faz? Inevitavelmente, Walter White começa a entrar no mercado paralelo. Só que ele é muito bom nisso. Ele é muito bom. A média da pureza da metanfetamina pré-Walter White é de 70%, 80%, a dele é de 99,1%. O que significa que a dele vale muito mais. E aí ele faz uma conta. A conta que ele faz é assim, quanto eu preciso ganhar para deixar a minha família bem, para morrer e deixar todo mundo bem. Faculdade das crianças, a esposa grávida, deixar ali tudo tranquilo. Ele faz uma conta, ele chega a mais ou menos $750 mil. Então ele entra no negócio de metanfetamina e fala assim, quando eu alcançar $750 mil, eu paro. Se ele parasse, não tinha série. Se ele parasse, a série durava o quê? 5 episódios da primeira temporada? Nós estamos falando em 5 temporadas. Graças a Deus que não parou. Senão, o que a gente ia falar aqui nessa mensagem? A história de Walter White é tão bíblica no sentido do pecado que não custa tempo para a gente estar assistindo Breaking Bad e torcendo para o cara se dar bem. Alguém aqui torceu para Walter White? Todo mundo aqui torce. Se você assistiu a série, você torce. A polícia está quase pegando ele, você fala, não, Senhor, livra o teu servo, livra ele, Senhor. E aí ele consegue ser liberto, você fala, obrigado, Jesus, louvado seja o teu nome, o Senhor livrou o teu servo, ele conseguiu 2 milhões. Você vê que ele já, porque ele vai indo, aí você não para mais o negócio. Aí, a parte final eu não vou contar. Mas é exatamente o que aquilo vai fazendo com a gente.
Eu estava assistindo Breaking Bad e lembrando desse texto. Os que querem ficar ricos inevitavelmente vão arruinar tudo. Ele lutou pela família e ele arrebentou a família na luta que ele tinha por dinheiro. É exatamente essa a história. Talvez, inclusive, por isso que um tal Jesus, quando vai falar dessa guerra e do mundo que a gente vive nessa guerra espiritual, eu esperaria que Jesus, quando ele vai falar, por exemplo, vocês não podem servir a dois senhores, porque um vai ficar bravo com o outro aí, vocês têm que decidir qual senhor. Aí imagine que Jesus fosse aquele professor chato de cursinho, que fica sempre pedindo para você completar. E aí Jesus fala assim, vocês não podem servir a Deus e o... Aí, automaticamente, se eu estou ouvindo a pregação de Jesus ali no Sermão do Monte, eu ia falar, diabo, diabo. Ele ia falar assim, não, mamon. É meio estranha essa fala de Jesus, porque seria meio óbvio pensar assim, eu não posso servir a Deus e ao diabo, porque eles estão ali, um lutando contra o outro. Mas Deus, conhecendo o coração e conhecendo a realidade do mundo que nós vivemos, diz assim, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Porque um dos grandes deuses inevitáveis do mundo que nós vivemos e da sociedade que vivemos é dinheiro. Então tomem cuidado, e aí Jesus diz, por isso tomem cuidado com o perigo das riquezas. Só a título de explicação, quando vem um moço e diz assim para Jesus, olha, eu faço tudo, eu obedeço todos os mandamentos, eu quero seguir o Senhor. Jesus diz para ele assim, então falta só uma coisa para você, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aquele rapaz vai embora triste, porque a Bíblia diz que ele era apegado. O problema era o fato daquele jovem ser rico? Não, o problema estava no fato daquele jovem ser apegado às riquezas. Porque fica claro no desenvolvimento do ministério de Jesus, que Jesus tinha alguns seguidores que tinham posses, mas que não eram apegados às posses que tinham. No entanto, eu queria dizer isso quase que a título de introdução, para deixar claro alguns pressupostos que nós precisamos tratar para falar sobre dinheiro, sobre marginalizados, é que o problema maior é quando o dinheiro se torna o alvo da vida e de qualquer movimentação ministerial que possa existir. Ao mesmo tempo, se Deus disse isso na Bíblia, é porque Ele sabe que, inevitavelmente, as pessoas se moveriam pelo dinheiro. Imagina, qualquer pessoa aqui que tenha entrado num shopping sabe disso. E você pode fazer essa experiência com muita facilidade. Sei lá, resolva ir para o shopping da sua cidade ou para o Barra Shopping aqui perto. Aí você põe lá uma bermuda, mas você não põe uma bermuda daquelas... Você não põe uma bermuda chique, você põe aquelas bermudas que tem um furo no bolso, que você não pode colocar moeda, que ela vai caindo. Aquelas bermudas largadas, que você dormiu com ela. Aquela que te acompanha sem você vestir, porque ela já te conhece bem. Põe aquele chinelo gasto, que você fica andando meio arrastando, porque senão vai soltar a tira. Ele já está tão usado, que ele está tão fino, que dá para você colocar em cima de um mapa e desenhar, ele vira um papel de seda. A camisa do Corinthians. Sabe o que vai acontecer? De cara, você ganha um amigo, que é o segurança. O segurança do shopping já acompanha você. Se você entrar numa loja, as pessoas estarão de olho em você. Porque elas sabem. Você provavelmente vai roubar alguma coisa. Porque você está sendo lido. Não pelo que você é, mas pelo que você demonstra ter. Se você mudar a roupa e colocar uma roupa de gente decente, você já não ganha amigos. Mas você ganha salvo-conduto. É assim que o nosso mundo é. O nosso mundo funciona assim. A pergunta é, Deus sabia ou não sabia que o nosso mundo se moveria assim? Sabia, a partir da realidade do pecado, em que nós estamos desconectados de Deus, em que nós estamos tentando encher os bolsos para fingir que o nosso coração não está vazio, porque poucas coisas podem, de maneira tão clara, fingir um coração vazio nesse mundo do que um bolso cheio. Porque o bolso cheio não importa o que você faça, vai cobrir aquilo. E Deus, sabendo que seria assim,
traz na Bíblia uma série de textos dizendo: mesmo que o mundo inteiro faça assim, vocês, como meu povo, não vão fazer assim. É por isso que, dentre inúmeros textos que a gente poderia pegar na Bíblia, inúmeros, eu pensei apenas alguns, e a gente pode brincar de pensar textos sobre esse tema, começando nos profetas menores, dá para fazer isso o dia inteiro. Mas, por exemplo, quando você olha para Provérbios 14, 31. Provérbios 14, 31 diz assim: aquele que oprime o pobre, despreza o seu Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Esse texto está dizendo que Deus ama mais o pobre do que o rico? Não. Mas está dizendo algo que tem a ver com a história do pecado entrando e acabando com todas as relações e mercantilizando as relações a partir de Gênesis 3. Deus está dizendo: no mundo que vocês vivem, caído, pecaminoso, as pessoas serão tratadas de acordo com a posição financeira, mas vocês não serão assim. Vocês não vão fazer assim. Muito pelo contrário, vocês vão demonstrar com ações práticas, na vida como cristãos e na vida como igreja, o que Jesus fez por vocês na cruz. Nós estávamos mortos, perdidos, totalmente miseráveis, e Deus veio ao nosso encontro. É por isso que vocês não vão oprimir o pobre, porque se vocês oprimirem o pobre, vocês estarão com isso desprezando o Criador de vocês, que criou seres humanos, independente da riqueza adquirida, segundo a sua imagem e semelhança. Ou então, muito obrigado. Ou então, Amós 5, versículo 12. Amós 5, versículo 12, o texto diz assim: pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. A gente vive no Brasil. Precisa explicar esse texto? Não precisa. Eu acho que esse é um texto autoexplicativo para quem mora num país como o nosso. Talvez em alguns países, quando alguém olha para esse texto, vai olhar para esse texto e falar assim: está vendo como a Bíblia é mentirosa? Está vendo como a Bíblia exagera? Porque um cara está dizendo, há mais de 2000 anos, que alguém recebe suborno e impede que se faça justiça ao pobre nos tribunais pelo simples fato dele ser pobre. Mas nós vivemos num país em que você não precisa procurar quase nada para encontrar exemplos borbulhando disso. Mas o que Deus está dizendo? Você, cristão, você, meu filho, não vai fazer isso. Você não vai oprimir ou tratar qualquer pessoa de maneira diferente, simplesmente pelo tanto que ele tem ou não tem numa conta bancária. Você não vai fazer isso. Você não vai tratar alguém de acordo com a marca da camisa que ele usa, de acordo com o sapato que ele está usando e de acordo com o bairro que ele mora. Você não vai fazer isso, porque o nosso Deus é um Deus que faz o seu sol nascer sobre todos, faz a sua chuva cair sobre todos e é misericordioso com todos. E nós somos o povo que vive de uma tal forma que nós não queremos mostrar quem nós somos e nem a força da igreja. Nós queremos mostrar a graça do nosso Criador em Cristo Jesus. Agora, não, a gente não pode esquecer que todas essas coisas são espirituais. Porque pensa na igreja. Na igreja, como é que você... Quem é considerado mais espiritual na igreja, onde Deus é Deus? Você tem aquelas coisas de medir espiritualidade. Então é quem ora mais, quem lê mais a Bíblia. São as pessoas consideradas mais espirituais. Qual é o Deus do mundo que a gente vive? É dinheiro. Qual é a pessoa mais espiritual no mundo em que Deus é dinheiro? Quem tem mais Deus. Como é que você tem mais Deus no mundo em que Deus é dinheiro? Tendo dinheiro. Note que tudo, no fim, é uma questão espiritual, dependendo do Deus que a gente está resolvendo seguir. O problema é quando nós, cristãos e como igreja, estamos defendendo aqueles que estão devotando a vida ao Deus desse mundo, e não ao Deus das Escrituras. E nos movemos numa direção errada quando fazemos isso. Mas veja, em nenhum desses textos, de novo, a Bíblia está dizendo que Deus ama mais um
do que outro. Está dizendo que Deus sabe como as coisas são e reconhece que o seu povo, e orienta isso nas Escrituras, deve mover-se num mundo em que o dinheiro comanda em prol daqueles que não têm a defesa natural nesse mundo. Tanto é que Provérbios 22, versículo 22 e 23, assim está escrito: não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Esse texto é forte porque Deus está dizendo: quando você comprar uma luta contra alguém, pelo simples fato dessa pessoa não ter o que o dinheiro pode comprar, e isso definir o que você vai fazer em relação a alguém, não se esqueça que você está comprando uma briga comigo. E ninguém em sã consciência gostaria de fazer isso. Mas vamos combinar? No nosso país, desde que Pedro Álvares e Sérgio Cabral descobriu, quer dizer, não, eu estou aqui confundindo. Desculpa, foi uma confusão aqui, sem querer. É assim que acontece em nosso mundo. Mas a Bíblia está dizendo, não é assim que deve acontecer na Igreja de Jesus. Eu quero terminar com o texto de Provérbios 22, versículo 1 e 2. Porque esse texto desagrada a dois lados de uma história que tem sido contada em nosso país. Provérbios 22, versículo 1 e o versículo 2, está escrito assim. Começa com aquele conselho que a gente ouviu do nosso bisavô e do nosso avô. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Quantas vezes a gente ouviu o nosso avô dizendo isso, né? Meu filho, ter um bom nome é melhor do que qualquer coisa. Viva de uma forma que você possa olhar todo mundo nos olhos. E vamos combinar, né, gente? Quanto custa você sair de casa sabendo que você não está correndo o risco de levar um murro de alguém? Ou então, quanto vale sair de casa sem ficar com medo de alguém passar lá em casa, acertar as contas e usar a nossa família para fazer isso? Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Agora o versículo 2. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é criador de ambos. E eu sei que esse é um daqueles textos da Bíblia que teima em desagradar a gregos e troianos. Há alguns textos da Bíblia que, se a gente tivesse lá na época da edição espiritual, a gente ia falar para Deus: tira esse. Esse vai dar rolo. Todo mundo deve ter uns 10 versículos daqueles que a gente diria para Deus: não. Provavelmente os 10 textos da Bíblia que você diria para Deus: não, esses deveriam estar na porta da geladeira, porque é onde o bicho pega. Esse provavelmente é um dos campeões. A Bíblia está dizendo, o rico e o pobre, os dois, têm uma coisa em comum: o Senhor criou a ambos. O problema é que nós estamos, como igreja, vivendo dentro de uma cultura de uma outra igreja, que é a igreja money. E nós, como igreja de Jesus, vivendo em uma cultura da igreja money, estamos no trato com o próximo, nos vendendo as prerrogativas e pressupostos da igreja money, e não da igreja de Jesus. E a igreja de Jesus é convidada, como luz e sal, a viver nesse mundo turbulento e demoníaco, com princípios totalmente contrários e uma contracultura que pode fazer com que as pessoas olhem para nós e digam: vocês são loucos, talvez idiotas, mas mesmo assim viveremos sabendo que essa é a loucura que tem a ver com a sabedoria de Deus, que é infinitamente mais sábia do que qualquer pessoa que ache ser sábio nesse mundo. Até que chegue o dia em que algumas pessoas no leito de morte terão como único pensamento aquilo que não viveram e deveriam ter vivido, porque devotaram a vida a Mamon. E outros, no leito de morte, estarão ansiosos para poderem definitivamente fechar os olhos, para poder abri-los eternamente e morar para sempre com Jesus, que é a nossa real riqueza.
Porque no fim das contas, ou a gente vive para juntar tesouros nos céus, ou não vive. Porque qualquer vida que seja vivida para não juntar tesouros no céu, pode e deve ser chamado de qualquer coisa, menos de vida. Vida só é aquela que tem a ver com os princípios do reino. Assim, o que determina o que um ser humano é, não tem nem de longe a ver com o que ele conquistou na vida. O que determina um ser humano é o fato dele ter sido conquistado por Jesus na cruz. E é isso que nós, como igreja, precisamos viver, precisamos pregar e precisamos ensinar. O real valor de um homem não é intrínseco, é extrínseco. Deus sopra nele esse fôlego. Deus coloca nele a vida. E o faz de maneira inequívoca viver para a honra e glória do Cordeiro, que se fez pobre para alcançar miseráveis, como somos todos, ricos e pobres. Não há justo, nenhum sequer. No fim, vivemos num mundo que se devota ao Deus errado. E a igreja também não pode ser aquela que, ao tentar devotar-se ao Deus correto, faz nas prerrogativas incorretas. Nós somos aqueles, sim, que buscamos os marginalizados? Somos. Somos porque todos somos marginais. Mas também não somos aqueles que deturpamos a teologia bíblica dizendo que Deus ama uns para automaticamente odiar outros. Porque fazendo isso estaríamos corrompendo as bases a partir de onde os nossos pés vão caminhar para a glória do Cordeiro. Que se fez pobre, isso é verdade, mas hoje habita no trono e voltará em poder, glória e majestade. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.